Resgate na Cidade das Sombras. Capítulo 6. A Ilusão da Morte. Pergunta 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas orações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Pergunta 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mau do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Capítulo 2, Lei de Adoração, item 2, Adoração Exterior. Após a prece matutina, proferida por Magno Espírito, venturoso em suas palavras e em seus sentimentos, nós voltamos vagarosamente em direção ao posto de socorro. Retornando ao assunto anterior, gostaria de perguntar a você, Aurélio, se Virgínia tem alguma crença religiosa, disse Neck. Infelizmente, nenhum comprometimento sério. Sua família, de origem, segue a religião católica. São pessoas de boa índole, que consideram com seriedade sem compromisso com a igreja que frequentam. Porém, apesar dos esforços empreendidos na educação dos filhos, não conseguiram fazê-los sair da superficialidade. Durante o período de abastança em seu casamento, Virgínia fez parte de grupos de senhoras da comunidade religiosa que frequentava, mas nada com a verdadeira intenção da caridade, e sim como meio de sobressair socialmente. A senhora Heloísa também pertence à Igreja Católica? Perguntou Ineque. Ela foi educada na religião protestante, mas sempre teve grande curiosidade de conhecer a nossa amorosa doutrina espírita. Nos últimos tempos, com Samuel assíduo na literatura espírita, tem procurado o filho e solicitado que oriente sobre o desencarne, falou Aurélio. Podemos entender essa necessidade, visto que a doutrina espírita nos descortina um mundo que não termina com a morte do corpo físico, nos ensinando sobre a imortalidade do espírito, sobre as infinitas oportunidades que podemos ter para reparar erros e aprimorar virtudes. Nesse momento, para a senhora Heloísa, deve se assemelhar a um oásis de esperança e luz, concluiu Ineque. Fico aqui matutando sobre a desesperança para aqueles que não creem na vida eterna, prossegui, pois lhe falta o conceito de continuidade, além de acreditar, sem questionamentos, que temos apenas essa vida, tão curta e tão injusta perante as disparidades de oportunidades que podemos observar em nossa sociedade tão endividada moralmente. Podemos citar aqui o célebre pensamento de Emmanuel, que nos diz ser a encarnação quase o perdão de Deus a nossas faltas, pois é bendita oportunidade de aprendizado por meio de expiações e provações, completou Ineque. Quanto ao problema dessa família, a respeito de ser observada e percebida intensa movimentação em torno de todos, com a intenção de dificultar o reequilíbrio de Virgínia e, como consequência, provocar o enfraquecimento de todos, a situação culminaria na decadência espiritual de Virgínia, que ficaria indefesa e à mercê desses irmãos ignorantes, cujo objetivo maior é não deixá-la aproveitar essa bendita oportunidade de refazimento. Ontem à noite, diante da construção material da residência, observamos a formação de um acampamento de espíritos que emanavam densa energia. Até mesmo alguns espíritos desse acampamento passaram a circundar a casa, emitindo padrões energéticos mentais doentios. Também percebemos que os moradores encarnados
ficaram inquietos e intolerantes uns com os outros. A senhora Heloísa teve muitas dores e chegou a ter momentos de inconsciência, sendo necessário encaminhá-la ao hospital, explicou Aurélio. E qual o estado de saúde de Dona Heloísa no momento? Inquiri. Bastante crítico. O médico que cuida de nossa irmã deverá conversar com a família hoje mesmo para esclarecer quais as possibilidades de atendimento médico, com as consequências decorrentes e a decisão da família sobre a melhor forma de conduzir o tratamento, disse Aurélio. As condições físicas de Dona Heloísa são muito graves? Quis saber meu outro amigo. Gravíssimas. Nada mais há a ser feito, apenas tratamento para amenizar as dores. Porém, a medicina tradicional dispõe de alguns meios questionáveis para prolongar o tempo dos doentes ainda encarnados. Poderia nos esclarecer melhor a esse respeito, Aurélio? Pedi. Vamos até o hospital onde se encontra internada Dona Heloísa. Então poderemos conversar a respeito. Rapidamente nos dirigimos ao hospital. O ambiente era sereno. Equipes de médicos e enfermeiros dos dois planos se movimentavam rapidamente, com o salutar propósito de atender aqueles que sofrem. Equipes de socorristas iam e vinham, oferecendo consolo e auxílio a espíritos perdidos em um mundo não imaginado. Eu observava, curioso, o atendimento de um senhor de aparência frágil e de muita idade. Bom dia, meu amigo. Precisa de alguma coisa? Sinto-me muito só. Por mais que tente ser cordial e agradável com as pessoas que aqui trabalham, ninguém quer conversar comigo. Será que tem alguma doença contagiosa? Todos me ignoram. Aqui estou eu para conversar com um amigo. Responda-me, por que se encontra internado nesta casa de saúde? Ah, é a idade. Já estou muito velho. Passo dos 90 anos. Embora minha mente seja lúcida, lembro-me de fatos ocorridos na infância, mas o corpo não mais obedece às minhas aspirações de atividade. Lembro-me de estar sentado à mesa do café da manhã quando um mal-estar súbito deixou-me entontecido. Nesse momento, olhei para o rosto de minha filha e nada mais pude dizer. Tudo ficou muito escuro. Acordei acamado e sem saber o que havia me acontecido. Os dias foram passando, as horas se tornaram vagarosas, sempre na ansiedade do horário de visitas. Todos os dias, ao entardecer, minha filha e meus netos vinham me visitar. Teve um dia em que amanheci perrengue, sem vontade de abrir os olhos para a vida. Recordo-me de um médico gritar chamando por ajuda. Fortes dores no peito e a sensação de estar despencando em profundo abismo me assustaram sobremaneira. Levantei-me rapidamente do leito de doente e corri para fora. Andei durante horas por esses corredores. Depois disso, não encontrei mais nenhuma cama desocupada onde pudesse me deitar e descansar. Os médicos e enfermeiros fingem não me ver nem me escutar. Poderia me dizer o seu nome? José Antônio. Poderia também, por gentileza, dizer-me o seu? Chamo-me Márcio. Sou trabalhador desta bendita casa de socorro. Poderia me dizer por que seus colegas me ignoram? Senhor José Antônio, no dia em que saiu correndo da sala da UTI, o senhor lembra o que estava acontecendo? Vagamente. Como já disse, senti muita dor no peito e aquela incômoda sensação de estar despencando em profundo abismo. Lembra-se de que os médicos que gritavam por ajuda o estavam atendendo? É verdade, sinto ainda no peito a sensação de mãos me pressionando com força, os choques contínuos em minhas veias. O que ocorreu? Por que depois de tanto trabalho para salvar a minha vida, me abandonaram sem atendimento? A vida é eterna, é presente abençoado de nosso Pai. O que morre é nosso corpo material, pelo desgaste natural do tempo, quando vamos, aos poucos, perdendo a vitalidade. É como o aviso para que nos preparemos para a passagem para o plano de vida dos espíritos desencarnados.
me diz, meu jovem? Tenta me fazer entender que já morri? Como disse antes, nosso espírito é eterno e continua vivendo no mundo dos espíritos. E aqui o que é? O céu não pode ser. Não vejo Deus me recolhendo em seus braços, nem o inferno, pois as labaredas destinadas aos pecadores onde estão? Não as vejo. Será então o purgatório, onde deverei penar e pagar os meus pecados? Apenas o lugar necessário ao seu refazimento. Terá a oportunidade de entender que nada acaba, mas que temos a oportunidade de viver em um mundo destinado ao aprendizado cristão. Após o desenlace, continuamos a ser os mesmos espíritos, com as mesmas limitações e as mesmas virtudes, mas abençoados com a eternidade para lutarmos bravamente em busca da perfeição. Nem céu, nem inferno, nem purgatório, mas a casa de nosso Pai, que tem muitas moradas, em uma delas é nosso lugar. Meu Deus, esforcei-me tanto para ser merecedor do céu e agora vejo que nada consegui. Estou perdido em lugar nenhum. Olhe à sua volta e sinta a vibração de amor e alegria dos trabalhadores do Senhor. Não terá o descanso eterno que lhe prometeram, mas a bendita oportunidade de ser um trabalhador do bem na casa do Senhor. Não entendo o que me fala. O que posso fazer para melhorar? Nesse momento, apenas entregue seu espírito nas mãos de nosso Pai. Esta é uma ocasião maravilhosa em que terá a magnífica oportunidade de recomeçar a viver conscientemente como espírito em evolução. Só sei que o cansaço abate minha mente e meu corpo. Preciso de ajuda. Márcio e minha irmã enfermeira ampararam o senhor José Antônio e o conduziram a um posto de socorro no plano espiritual. Vinícius, a cena que presenciamos parece ter deixado algumas interrogações em sua mente, falou Inek. Ainda me questiono sobre a validade desses conceitos religiosos que graçam ostensivamente sobre o orbe e conduzem tantas mentes, muitas vezes provocando traumas graves, respondi. Nada que existe sobre a Terra é por acaso. As religiões são necessárias para conduzir a humanidade e livrá-las das trevas nesse estágio. Nosso amado planeta é escola preparatória aos espíritos ainda ignorantes para o exercício consciente do livre-arbítrio, explicou Inek. Sei bem da sequência de aprendizado que realizamos nos dois planos, mas sinto-me ansioso em elevar mentes e afoito na expectativa de conduzir raciocínios para mais saudáveis escolhas. A própria história da humanidade nos mostra a sequência lógica do aprendizado moral, desde as primeiras encarnações compulsórias, como espíritos ignorantes das leis morais, adentrando o reino hominal, a vinda dos primeiros profetas, missionários nos alertando para a descoberta moral de nossa evolução, os grandes filósofos, pensadores que nos trouxeram as primeiras noções filosóficas da vida, a passagem de Moisés, de nosso Mestre Jesus, a codificação da doutrina espírita por nosso estimado amigo Allan Kardec e tantos outros que ainda passarão por aqui, nos auxiliando a descobrir novos caminhos, falei. Percebo que ainda não consigo de imediato entender a sequência lógica de experiências que cada um de nós precisa viver para fazer suas próprias descobertas. Entendo bem o que fala, amigo. Muitas vezes sinto certa irritação ao deparar com situações de intransigência e teimosia, nas quais alguns irmãos insistem em permanecer. Ontem mesmo estava pensando a respeito e percebo que hoje a minha compreensão das leis divinas trazem a meu espírito uma compreensão, uma visão diferente dos fatos que observamos e vivenciamos. Tudo nos parece mais fácil, menos traumático e mais lógico para enfrentar as dificuldades que porventura cruzem nosso caminho, Aurélio respondeu. O mais importante desse aprendizado, continuou Inek, é saber que ele é peculiar às reflexões
e experimentações de nosso próprio espírito. Devemos vigiar nossa mente para que toda essa evolução moral conseguida não seja revestida de prepotência, a qual não nos permitiria a humanidade de abaixar nossas cabeças diante do sofrimento alheio, ainda tão necessário à evolução dos espíritos irmãos. Vamos nos encaminhar à sala de consulta do médico que trata de Dona Heloísa, pois Samuel já está a caminho. Naquele momento, percebi como fora inútil o meu comentário, feito sem reflexão, apenas no intuito da crítica infrutífera. Olhei para Aurélio e vi seus olhos cheios de lágrimas. Ele devolveu meu olhar e disse amavelmente: Alegro-me muito quando o amável irmão nos chama à razão, nos auxiliando em descobrir dentro de nossa mente pequena semente de erva daninha. Preciso vigiar meu senso crítico para que ele se volte a um único propósito, a caridade cristã.